Antes da gente iniciar essa repercussão toda, quero dar aqui meu boa tarde para o nosso colunista Breno Galante, tá com a gente aqui em O Tempo Esportes. Fim de semana foi bastante agitado, uma semana com menos atividades de repente do que a semana passada, é o mínimo que a gente espera, e com menos aventuras também. Afinal de contas, mês de fevereiro puxado pro Galo, viu, Breno? Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Dimara, Lélio, turma de casa. Realmente foi uma semana, né, bem tumultuada no Atlético, principalmente extracampo, né? E não deixa de ser depois da coletiva do Filipão. Sempre vamos ter que falar da coletiva do Filipão aqui, né? Porque ele sempre dá alguns indícios de algumas coisas. Depois, mais pra frente, eu vou falar algumas coisas que me chamaram muita atenção em cima da coletiva do Filipão, mas eu acho que o principal, Pedro, a torcida do Atlético continua ainda insatisfeita com o futebol que o time vem apresentando. O Filipão disse que gostou muito do time no sábado, mas essa não foi a mesma visão que o torcedor teve. Eu também não achei que o time jogou bem, como o Filipão falou. O Atlético, para mim, ainda tem que evoluir muito. Algumas coisas que o Filipão colocou, sinceramente, eu não consegui enxergar. Tem mais posse de bola? Ok, mas eu não vejo efetividade nessa posse de bola do Atlético. O Atlético pode até ter tido mais posse de bola, mas quem teve mais controle do jogo, quem teve mais organização foi o América, né? Teve até mais oportunidades de ampliar o placar. O Atlético mostrando mais falhas defensivas no lance do gol do América. Se for pegar o posicionamento, o Gemerson sai para dar um bote no meio de campo e aí fica um espaço na defesa do Atlético, coisas assim que já poderiam ter sido resolvidas, e a gente vê ainda essa deficiência. Então, assim, o torcedor do Atlético que encontrou um gol no finalzinho, né, que poderia ter amargado uma derrota, que poderia ter complicado mais ainda essa relação Filipão e torcedor, que, diga-se de passagem, o Filipão falou que só vai ser resolvida quando o time ganhar dentro de campo. Então essa é a expectativa, mas eu acho que o torcedor não quer ver só vitória, ele quer ver um time jogando bem, agradando, convencendo. Aí sim pode ser que ele mude um pouco essa relação com o Filipão, e o torcedor xingou bastante o Filipão ao longo do jogo. Enfim, eu acho que o resultado não foi ruim pro Atlético no que tange a classificação, porque o Atlético fica próximo da semifinal, mas eu acho que o Atlético ainda deixou muito a desejar, sabe, Pedro? A gente fica sempre naquela expectativa o time vai melhorar, e pra mim a gente viu mais do mesmo no jogo de sábado. Lélio Gustavo, o que é que você viu aí desse jogo, de positivo, de negativo, e qual é o ponto que você discorda do nosso comentarista Daniel Seabra e do nosso narrador Pedro Abílio? Ele não tá aqui, o Pedro. Infelizmente o Seabra não tá, mas é uma fala até muito parecida com a do Breno Galante. Também falar que não jogou nada, eu acho que é muito pesado, porque em quem vocês votariam melhor em campo? A gente votou no Matheus Henrique. Mas antes o voto era no goleiro Dalberson, né? Então como que um time não joga nada e o goleiro adversário é eleito melhor em campo? É só a pergunta que eu faço. Então não tem como você falar que o time não fez nada e o goleiro adversário é o melhor em campo. Há uma incoerência muito grande nisso. E o goleiro, sim, do América era o melhor em campo. Uma defesaça no primeiro tempo e mais 3 no segundo. E pra quem não sabe, o goleiro do América defendeu mais bolas que o Everson. Então, já acaba com a narrativa de que o América teve mais chance que o Atlético. Essa já foi por terra. Outra coisa, eu não vou passar pano pro Filipão, não. E volto a repetir, no momento que muita gente achava que ele tinha que ficar, eu era contrário à permanência dele. E continuo sendo, tá certo? Continuo sendo. Agora, por que o Hulk não é cobrado pelo gol feito que ele perdeu e por uma falta vergonhosa que ele cobrou da meia-lua? Por que ele não é cobrado? E o Paulinho, por que ele não é cobrado pelo gol feito que ele perdeu? Ele cara a cara com o goleiro. Aí, ó. Ah, não, esse aí quem que é? Saravia. É o Saravia. Tá, o Saravia. Aí, ó o Paulinho aí. Cara a cara com o goleiro. Sabe? Então, a gente tem que falar do Filipão, mas nós temos que cobrar dos jogadores. Hulk, Paulinho, Arana, esses aí, sabe? Eles podem jogar mais. Eu não vou falar que eles não estão jogando nada, mas eles estão muito abaixo do que eles podem jogar. O próprio Rodrigo Batalha,
No meio de campo, pode jogar mais. O Gustavo Scarpa pode jogar mais também. Então não é só um culpado, tá? E aí, nessa pirâmide toda aí, lá na ponta dela tem o dono. A culpa é do dono, porque ele falou pro Breno Galante, mas o Filipão tem um coração bom, tem que ficar. Então, tem que testar o coração do atleticano também. Não sei se anda tão bom assim não. E sábado foi uma demonstração de pura insatisfação. Agora eu volto a repetir, também chegar e trocar, né, antes dessa reta final do Campeonato Mineiro aí, pra mim é bobagem. Pra mim é bobagem, porque também, né, no mata-mata zera tudo. É outra competição. E aí vai ser campeão, pode ser campeão e todo mundo vai esquecer. É assim que funciona o futebol. Agora, ficar pegando no pé porque ele disse isso, que disse aquilo também já é demais, né? Vamos olhar pra dentro do campo e ver os jogadores como eles têm se comportado, que o futebol é jogado por 11, não é pelo técnico não. Eu concordo, Lélio, com a sua análise nesse sentido, principalmente da cobrança dos jogadores. Eu até ressaltei que achei que o jogo foi equilibrado e deixo claro aqui que eu não acho que o Atlético não jogou nada no sábado contra o América. O que eu não acho é que tá tudo bem como o Filipão deixou transparecer. Aí não, tudo bem, a análise não acho certo jogou também. Muito bem, isso aí ele falou aleatoriamente. O placar, pra mim também, justo placar, empate, né, como diria o outro, pra mim também foi justo. Boa. Agora, falar que o Atlético jogou muito, não dá, né? Não dá, mas eu acho que no segundo tempo, depois de um primeiro tempo pífio, o Atlético melhorou e teve chance até pra virar o jogo. Eu até acho que tentou, acho que foi válido. A América também adotou uma postura diferente no segundo tempo, né? Mas eu acho que não tá tudo bem. Esses jogadores realmente precisam ser cobrados porque são as referências do time, e o Filipão porque o time tá sem muitas alternativas, né? Até tem uma resposta dele interessante na coletiva pro Matheus Oliveira, em que ele fala sobre estar ou não satisfeito com os 3 meias, e aí ele fala, olha, tô utilizando porque eu acho que isso pode ser uma alternativa, né? Mas também não precisa ficar me cobrando pra só atacar. Foi a resposta que deu o Filipão. Enfim, até abraço pra Dilmar Oliveira, teve na coletiva de sábado. E te contar uma coisa, viu, Dilmara? O Atlético tá sendo massacrado pela sua torcida. O jogador que pega na bola perto, o jogador que vai entrar, o jogador que é substituído, todo mundo que passou ali perto da torcida levou xingo sábado. Porque realmente eles não estão apresentando aquilo que se deve apresentar, ou aquilo que a torcida espera que eles apresentem. Eu vou te dizer uma coisa, o Luiz Felipe Scolari, ele continua muito inteligente. Desde a época em que eu fui assessora de imprensa dele no Cruzeiro, e isso não faz com que eu seja menos profissional falando dele, muito antes, pelo contrário, ele sabe disso. Ele continua sendo muito inteligente. Quem entrou no time como surpresa, Pedro Abílio? Alisson. O que a torcida pedia, Pedro Abílio? Alisson. O que o Alisson disse no final do jogo, Pedro Abílio? E o professor pediu pra ele ir pra cima, né? E da questão física. Sentiu cãibra, foi substituído. E que ele não aguenta 90 minutos, que ele tem que melhorar, né? Depois, ele usou o Vargas. Por que ele usou o Vargas, Pedro Abílio, que ele falou? Tá treinando bem, né? E depois ele falou por uma questão o quê? Financeira. Você não pode ter um jogador daquele no banco e o seu clube pagando o que paga por ele, se financeiramente, né, ele não consegue nem vender, nem emprestar, porque ninguém paga isso. Então, por que ele usa o Vargas, Pedro? Vitrine, então. Sim. E outra coisa também, que o Rubens entrou no jogo. O jogador de algumas circunstâncias. Ele entrou no jogo? Entrou. Então tá ótimo. Era um pedido. E entrou mal pra Chuchu, viu? Então, só pra falar. Aí eu só tô fazendo aqui as perguntas porque ele tava narrando. E ele foi como, Pedro Abílio? O Rubens. O Rubens fez o gol, né, de empate. Sim, mas no contexto lá, que é a forma de movimentação dele. Entrou na meia esquerda, né? Uhum. Então, olha aqui, vamos fazer o resumo da ópera. O que o Luiz Felipe Scolari quis mostrar com a escalação, na minha opinião, com a escalação do time que foi para esse jogo com o América, foi o seguinte: tá tudo aí, tudo que vocês me pediram, é isso que eu tenho.
Então você acha que ele pode estar querendo outras peças? Não, ele falou que tá querendo. Isso não é discurso meu, nem coisa. Ele falou em várias coletivas. Ele falou, nessa resposta do Matheus, ele chega a falar sobre pontas, né? No passado não tinha. Lélio, quando o Filipão foi contratado, o que você falou aqui, Lélio? O Filipão joga como? Joga no contra-ataque com velocidade. Com dois pontas abertos. Sempre jogou assim. Ok, então tá. Ou então, né, com um segundo atacante e um centroavante. Ele sempre jogou assim. Exatamente. Agora, quem não sabe que o Filipão joga assim, então aí eu já não sei. Né? Exatamente. Então, aí é o que eu falo. Você contrata um treinador e aí você tem, o time tá ok, é esse aqui, saiu fulano, ciclano e beltrano, porque não podia, era questão financeira, ok. E aí você fica aí você vai tomar todas as burdoadas, você vai tomar todas as coisas, porque você é um cara que se chama Luiz Felipe Scolari, que tem, né, a retaguarda que tem como grande treinador, o grande nome que ele é como treinador, né, e aí ele pode, porque, né, é grande pra tomar, porque fulano não tá jogando, todos que o Lélio falou, eles estão jogando alguma coisa? Daquilo que a gente espera? Ok. Então, o que ele disse que tem que ser feito? Vamos continuar treinando. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos continuar tentando fazer com que esse time jogue. Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, que ele precisa de reposição, ele precisa, que os jogadores que a gente coloca sempre, o Scarpa é maravilhoso, né? O Hulk e o Paulinho são maravilhosos. São, ok. Mas onde é que tá o futebol que ele joga? E a culpa é só do treinador? Então, eu acho que esse tipo de análise que a gente faz sempre, ela tem que ser condizente com o que a gente está vendo, né? Obviamente, ele também assumiu isso na coletiva, que nós, jornalistas, não estamos vendo os treinos porque nós não podemos. Então, ele contou o que tem acontecido, né? E aí, né? Agora, o que não pode é esse mimimi. Porque falou isso, mimimi. Porque cumprimentou o técnico do Cruzeiro. Sabe o que o técnico do Cruzeiro foi falar pra ele? Que era uma honra estar fazendo um jogo contra ele, que ele é um cara que ele já idealiza há muito tempo, que segue os caminhos dele e tudo mais. Você quer o quê? Que ele fala pra ele, não vem! Não chega perto de mim! Não se aproxime! Gente, me poupa, né? Então, assim, é muito mimimi. Sabe o que precisa? Quando ele fala assim, o Atlético precisa ganhar, é isso que ele tá falando. Né? Não é o ganhar, é jogar bem, é ir pra frente, é o futebol rolar. Vai rolar. O dia que rolar, esquece isso. O futebol é assim. O futebol é assim. Agora, se realmente, né, a diretoria, enfim, não acharem que ele deve continuar, ok, é isso. Ele sabe onde dói o bolso, onde dói o ouvido, onde dói, né? As cobranças e tudo mais. Isso é uma definição de diretoria, que ninguém tem nada a ver com isso. Ô, Dimar, o mais curioso é que ano passado, beleza, naquela reação, nós elegemos aqui quem? O melhor goleiro do campeonato? Quem? O Everson. Sabe? Porque o Atlético ganhava porque o Everson fazia 2, 3 milagres no jogo. Verdade. Então, assim, agora, tava 3 pontos lá na tabela de classificação, tava lindo, maravilhoso. E quando também não tava. Sabe? Claro. É isso. É simples. E o futebol não tem mimimi. Futebol não tem mimimi. Para com isso. Porque falou não sei o que. Porque falou não sei o que. Isso tá valendo pra todos os jogadores, pra todo mundo, sabe? Assumir, né? E não tô te dizendo, não, o Hulk assumiu, tô mal, não tô bem, não tô jogando. O Felipe falou da questão do Paulinho, falou, gente, o Paulinho não tá jogando bem, mas ele foi nosso artilheiro ano passado. Vocês querem o quê? Que eu tire ele do time? Ué? Então, assim, sabe, o futebol as pessoas precisam pensar um pouco mais o que acontece, entender melhor como é que são as coisas, e ninguém vai mudar o Luiz Felipe Scolari na idade que ele tá, ninguém vai mudar o Luiz Felipe Scolari porque ele foi assim a vida inteira e é assim que ele chegou onde ele chegou, né? Um cara que colocou o Cristiano Ronaldo pra jogar aos 18 anos de idade, esse homem se transforma num dos maiores jogadores do mundo, eu acho que ele entende pelo menos um pouquinho de futebol, né?
Muito bem, 6h06, o Tempo Esportes analisando aqui a atuação do Atlético e esse momento, né, com o técnico Luiz Felipe Scolari. Deixa eu acionar o Matheus Oliveira agora, ele vai contar pra gente sobre a reunião, né, do Conselho Deliberativo do Galo desta segunda-feira, lá na sede, no bairro de Lourdes, para analisar algumas pautas, entre elas a que mais está se falando, né, um novo aporte na SAF do Galo. Quais são as informações daí, Matheus? Um abraço para você, boa noite. Boa noite também para você, Pedro Abílio, pro ouvinte ligado aqui em O Tempo Esportes. Pois é, estamos aqui em frente à sede do Atlético, a reunião começando logo mais às 7h. Teve uma primeira chamada às 6h para 2/3 dos conselheiros e na sequência teremos a segunda chamada, essa sim a última, às 7h antes do início da reunião. Essa reunião basicamente é para tratar de 3 assuntos. O mais importante deles, o aporte de R$200 milhões na SAF do Atlético por um fundo de investimentos que já faz parte da SAF, chamado Galo Rei, encabeçado pelo empresário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Isso mudaria o percentual que a associação tem? Não, isso não mudaria. O Atlético, a associação segue com 25%, a SAF com 75%. O que mudaria? Mudaria a distribuição desses percentuais dentro da SAF. Os 75% seriam redivididos. Hoje nós temos o Rubens e o Rafael Menin com 50,9% das ações. Esse fundo de investimentos Galo Rei com 8,2%, o Ricardo Guimarães com 7,7% e outros 2 fundos somados 8,2%. E aí, sendo aprovado hoje esse aporte de R$200 milhões, ficaria da seguinte forma: Rubens e Rafael Menin caindo de 51% praticamente para 41,8%. O fundo Galo Rei subindo para 20,2%, o Ricardo Guimarães tendo o percentual reduzido para 6,3% e esses outros 2 fundos somados também com o percentual caindo para 6,7%. E além disso, o Conselho Deliberativo do Galo foi chamado para discutir propostas da SAF para exploração da Arena MRV e também para receber atualizações sobre como é que anda a questão da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. As últimas informações que o clube recebeu serão repassados para os conselheiros hoje, aqui na sede administrativa do clube. Muito bem, situação muito importante, personagens, né, devem aparecer e o Matheus continua com a gente aqui no Tempo Esporte, 6h09. Os bastidores, né, Breno, ainda estão bastante agitados em relação a essa questão da SAF, afinal de contas, a SAF do Atlético é muito recente, né? Ela naturalmente ainda vai passar por algumas modificações, né? Pedro, mas a maior preocupação dos torcedores é a questão de reforços, né? A Admara colocou bem a situação do Vargas e o que mais me preocupa é que quando o Filipão faz as contas financeiras do Vargas, ele coloca não só a economia do que se gastaria com o Vargas se ele fizesse uma rescisão com ele, mas ele inclui também o valor que se gastaria para uma contratação para o lugar do Vargas. O meu medo é, de repente, não vir ninguém e a torcida ter que aguentar, eu vou falar aguentar mesmo, o Vargas, porque ele já teve várias oportunidades e mostrou que ele não vai conseguir mudar a história de um jogo. Quando no jogo de sábado o Filipão olha para o banco para tentar mudar a história do jogo e o primeiro a chamar para entrar é o Vargas, isso dá um calafrio na torcida. E aí depois ele chama Edenilson e Pedrinho. Esses 3 já provaram aí por A mais B ao longo de mais de um ano, de mais de uma temporada, que eles não vão resolver o problema do Atlético. O problema do Atlético é elenco, né? O Filipão não tem peças à disposição, com todo respeito que eu tenho aos jogadores, mas ele precisa de ter mais peças. E na hora que ele ressuscita o Vargas, porque ele, a comissão técnica, com Rodrigo Caetano, já tinham colocado que o Vargas não estava nos planos do Atlético, mas não conseguiu vender. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo, eu acho que isso é uma coisa que preocupa muito o torcedor. Porque falar que o Vargas, ele arrebentou no treino, então agora eu tô dando uma oportunidade para ele. Mas agora, tem 2, 3 anos que o Vargas tá aí e não teve nenhum tipo de
situação que pudesse mostrar pro torcedor que ele é esse jogador que merece ser titular. O último gol do Vargas, se eu não me engano, foi contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno do ano passado. Só tinha jogado contra a Patrocinense na primeira rodada, nós estamos na 7ª rodada. Não foi relacionado a uns 3 jogos aí, ele não estava no grupo. A minha preocupação é ter colocado o Vargas agora como uma opção por não vir contratação, por não estar conseguindo, porque vai fechar a janela dia 7 de março, e aí entra no aspecto que vai sobrar para a SAF, né, Pedro? Porque quando se transforma numa SAF, você pensa, através do discurso dos 4 R's, você vai ter um time competitivo, nós vamos nos transformar numa grande potência, mas com esse elenco aí, perdendo jogadores, como foi agora o Pavon, e não vindo uma peça de reposição, fica difícil para o torcedor acreditar nisso. Eu concordo com a Dimara, a culpa não é toda do Filipão, eu acho que ele tem uma parcela de culpa. O time ainda não tá jogando como jogou ano passado, o Paulinho não tá jogando como jogou ano passado, em aspecto de posicionamento, mas ele não é o único culpado, não. A questão do elenco, o elenco do Atlético não é isso tudo que se imaginou, principalmente no aspecto das peças de reposição. Pelo menos é o que eu tô vendo, Pedro, e aí eu acho que daqui a pouco vai sobrar também pra SAF uma cobrança maior, ainda mais com um aporte financeiro desse nível, se não vier contratações. É isso, né? 6h12. Hulk errou uma cabeçada na pequena área que não foi normal. Mensagem aqui do Edmar, participando com a gente no Tempo Esportes através do WhatsApp. Romério, Jardim Riacho. Não sou fã do Filipão, os jogadores também. Vou dizer uma coisa, pra mim só o Igor Gomes se salva. Um abraço pro Romério aqui participando com a gente. No YouTube e tem sábado gente ele com a foi gente mal também, hein? O Igor Gomes, ele e o Scarpa na criação das jogadas, eles deixaram muito a desejar, mas muito mesmo. Scarpa foi muito primeiro tempo mal, né? que salvou foi o Alisson, né? Só. Primeiro tempo que salvou foi o Alisson. Se encontra no segundo tempo, né? Primeiro tempo o Atlético não jogou nada, só foi jogar no segundo tempo. E quando, né, o Alisson é substituído e, quer dizer, mesmo com o Alisson em campo, aí o Filipão aproxima o Paulinho. Não tem outro jeito pra jogar, Filipão. Você pode deixar o Alisson, você pode deixar o Scarpa, pode jogar com um volante, né, e jogar com o Igor Gomes. Mas o Paulinho, ele não pode jogar aberto, isolado lá pelo lado esquerdo. Não dá. Aí mata o time. O Atlético cresceu no jogo porque o Hulk e o Paulinho se juntaram de novo no segundo tempo. A verdade é essa. É o jeito que o Atlético tem pra jogar. 6h14 aqui no Tempo Esportes. Fala aí, Galante. Não, é porque antes do jogo, é até bom do Léo ter falado isso, eu encontrei com uma pessoa da comissão técnica do Atlético e eu perguntei a ele como é que seria, com aquela formação, como é que o time iria jogar. E aí ele me falou que o Batalha ficaria como um primeiro volante e que os meias fariam a recomposição. E ele falou, olha, é um esquema muito ofensivo e que vai criar um desgaste muito grande pro pessoal do meio de campo e do ataque, porque eles vão ter que fazer recomposição. Tanto de um lado você vai ter o Scarpa tem que voltar para fazer essa recomposição, o Alisson mesmo estando lá na frente tem que voltar. Eu só não sei, sabe, o Lely, e até é interessante a gente colocar isso aqui pro torcedor, se esses jogadores estão preparados muito para isso, né, cara? Porque o Alisson, por exemplo, é um jogador que ele tem uma deficiência de marcação, o próprio Filipão já falou isso, né? Essa questão de você ter um Igor Gomes indo e voltando, porque você não tem outro volante do lado do Batalha. Eu entendo que é um esquema que dá uma ofensividade muito grande ao Atlético, mas eu ainda gostaria de ver 2 volantes para dar um equilíbrio, pra gente não ficar dependendo de ver esses jogadores fazerem a recomposição, porque às vezes eu acho que o Scarpa tem um desgaste muito grande nessa preocupação, até ter que fazer uma cobertura e tal, e aí ele perde talvez na força ofensiva, até na parte física. Eu ainda iria, não sei o que o Lélio pensa, até gostaria de saber o que ele pensa a respeito disso, eu iria ainda com 2 volantes, viu, Lélio? Eu também, Otávio e Batalha e o Scarpa, e aí fica a critério do Filipão, realmente, se ele tá disposto a apostar mais no Igor Gomes mesmo, e lá na frente o Hulk e o Paulinho. Aí já tá tirando o Alisson, sim, porque o Atlético tá montado para jogar desse jeito. Não tem como, não tem outro jeito para jogar. Agora, sobre a recomposição do Scarpa, o Breno, o Scarpa no Palmeiras ele já fazia isso. Cara no Palmeiras que não marca, não vinga. E ele era titular absoluto. Então já era acostumado. E eu me lembro muito, né, daquele jogo aqui no Mineirão
pela Libertadores, onde ele fez uma dobradinha, inclusive tinha uma dobradinha que na verdade virava até um apoio com um terceiro jogador, e esse terceiro jogador era ele pelo lado direito, né? Justamente para bloquear o lado esquerdo do Atlético, mesmo até sem o Arana já, não. O Arana ainda estava jogando. Ainda estava jogando, mas... Era o Gustavo ali, né? Pelo lado do Palmeiras ali com ele. Não, então, era o Scarpa, o Mike e o próprio Marcos Rocha, que era o Marcos Rocha e o Mike jogava como ponta direita. Isso. E o meia pelo lado direito era o Gustavo Scarpa. Isso. Então eram 3 jogadores ali em fileira tentando bloquear o lado esquerdo do Atlético. É isso mesmo. E aí depois o Scarpa decidiu até na bola parada, né? Foi. É exatamente isso. Agora, o Alisson, gente, eu acho, é minha opinião. Ele entrou nesse jogo só em virtude ali da situação. Vamos ver, ele mesmo falou na saída do jogo, eu não tenho condição para 90 minutos. Eu acho que ele vai ser mesmo uma opção em relação à segunda etapa, mudar taticamente alguma coisa com esse grupo que o Atlético acena, né? Obviamente, aí tendo outras situações, mas no esquema do Luiz Felipe Scolari, eu acho que é isso. São circunstâncias, né? Cada jogo uma história diferente aí. Breno Galante, amanhã a gente volta a se falar aqui em O Tempo Esportes. Um abraço pra você. Valeu, pessoal. Grande abraço, até amanhã.